Os debates em torno da mudança das regras de distribuição dos royalties do petróleo estão longe de chegar ao fim. Logo depois da aprovação pela Câmara, o próprio deputado Ibsen Pinheiro propôs uma emenda para perfumar o bode, como ele mesmo disse. O programa, que começa agora, entra na discussão de como o Rio de Janeiro pode sair dessa armadilha proposta pelo deputado Ibsen e que está sendo debatida no Senado Federal. O presidente Lula, ele mandou uma mensagem clara se referindo ao pré-sal a ser licitado. O relator Henrique Eduardo Alves manteve o espírito e nós debatemos, discutimos, fomos lá à Câmara, discutimos muito, negociamos e chegamos a uma solução, toda ela referente ao pré-sal a ser licitado. Outra coisa foi o que infelizmente aconteceu com a emenda Ibsen, porque ela invade os campos de petróleo, tanto do pós-sal quanto do pré-sal, já licitados. Isso é ilegal. Isso é ilegal, isso é inconstitucional. Além de injusto e inconstitucional, essa decisão da Câmara dos Deputados, ela coloca em risco investimentos importantes no estado do Rio de Janeiro, investimentos diretos nas áreas prioritárias do estado, mas também investimentos já acordados, como é o caso dos Jogos Olímpicos e da Copa de 2014. Na realidade, um dos fatores que nos levaram, inclusive, à vitória, conquistar não foi para o Rio de Janeiro, foi conquistar para o Brasil os Jogos Olímpicos em 2016, foi exatamente a situação que o país tem hoje de credibilidade internacional por cumprir seus contratos, seus acordos, seus investimentos. Nós temos mais de 2,5 metros de altura de garantias fornecidas pelos 3 níveis de governo, que dizem respeito a investimentos de infraestrutura importantes no Rio de Janeiro, para a gente estar sediando esse evento único que vai trazer a imagem do nosso país à tona no mundo inteiro. As propostas em mudança dentro do Estado Democrático de Direito, elas têm que atender o mínimo de razoabilidade, o que não aconteceu nesse caso. E não é razoável por quê? Porque vai inviabilizar, sem dúvida nenhuma, projetos de segurança pública, vai inviabilizar concursos públicos, vai inviabilizar a preparação de policiais, enfim. Projetos importantes e definitivos em segurança pública estarão sim prejudicados. Para conversar sobre a situação do Estado, convidamos o deputado Luiz Paulo, a subsecretária de Desenvolvimento e Energia, Renata Cavalcante, o vice-presidente da Associação dos Municípios e prefeito de Paulo de Fronten, Eduardo Paixão, e o chefe da Divisão de Estudos Econômicos da Firjan, Guilherme Mercedes. Bem, é preciso explicar um pouco para a população o que é essa perda e o que representa ela para o Estado do Rio de Janeiro, Renata. Bom, essa perda, já está aí nos jornais, ela é enorme, principalmente nessa parte que já está comprometida, que são os campos já licitados. Se a gente tomar como base 2009, a arrecadação foi aproximadamente 4,8 bi para o Estado, e 1,8 para os municípios. E, enfim, dependendo da mudança, no caso da emenda Ibsen, a gente perde praticamente tudo, perde 99,5%, no caso do Estado e os municípios 95%, E agora, cada dia tem uma emenda nova, Na realidade, a gente não sabe onde isso vai chegar. Então, fala-se de perdas de 7 bilhões, agora falou-se que vai se perder 3,6 bi, cada hora tem uma proposta diferente. Da proposta, mas eu acho que a gente pode ficar mais ou menos, não pode relaxar, mas tranquilo, porque não tem condição disso ir em frente. Como é que os prefeitos estão trabalhando isso? Nessa segunda novidade, a qual a Confederação Nacional dos Municípios coloca, através do seu presidente, uma nova proposta, a Emerge ontem distribuiu nota oficial, se desvinculando, inclusive, da Confederação Nacional dos Municípios, pela falta de representatividade da sua proposta, por não ter discutido com as suas diretorias, os outros municípios, e apresenta uma proposta completamente inconstitucional, eleitoreira, um caráter completamente que desvincula a sua razão de ser de Confederação Nacional dos Municípios com os demais municípios. A Emerge vem se colocando de uma maneira firme, comprometida com recursos importantes, estruturais para o Rio de Janeiro, não só para o Estado, como para todos os seus municípios.
e fica no aguardo, na atenção e na luta diária para que tal medida não seja levada a efeito. Quem perde mais nessa conta aí dos 92 municípios? De todos os municípios que recebem royalties no Rio de Janeiro, que não são 100% dos municípios, são a sua grande maioria, parece que 5 ou 4 não recebem royalties, existe uma divisão que ela tem uma fórmula determinada pela lei. Então tem municípios que ganham muito mais, que são os municípios produtores, tem outros municípios que recebem uma participação por onde passa e por onde a área de influência é atingida, e tem outros municípios que recebem por produzirem ou ter equipamentos e fábricas, indústrias de manutenção que impactuam também na questão de meio ambiente, na sua participação com as indústrias que produzem elementos e fomentam a própria produção de petróleo e gás no nosso estado. E esses municípios que produzem o petróleo, são os municípios produtores, esses têm um lastro da sua receita extremamente calcada nessa compensação de royalties. Vai ser realmente devastador a perda dessa receita, porque ela já está dentro de um planejamento da nossa própria Constituição. A gente estava conversando aqui com o deputado, da questão do planejamento, planos plurianuais, das LDOs e todas as perspectivas de investimentos, de receitas, a qual todos nós nos preparamos para os próximos anos.